Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa imersão em nefrologia, nossa super aula sobre acessos inusitados, uma aula que gera muita curiosidade, mostra uma realidade diferente daquela que a gente vê no nosso dia a dia, né? Para quem já trabalha com nefrologia, para quem não trabalha ainda, é uma oportunidade de conhecer acessos bem diferentes do habitual. E a gente está aqui para mostrar, né? Eu estou aqui para mostrar para vocês o porquê que isso acontece, por que esses pacientes, né, eles se deparam com esse tipo de acesso. Então, vamos chegando, vão me dando retorno se vocês estão vendo bem, se vocês estão ouvindo bem. Já coloca aqui também da onde que vocês são, para eu conhecer um pouquinho mais, enquanto, né, todo mundo vai entrando aí, a gente vai se conhecendo. Para quem está assistindo uma aula nossa pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Bom, quem não me conhece, né, ainda, meu nome é Fernanda Pirota, eu sou enfermeira nefrologista, atuo há 19 anos passados já na nefrologia, foi o meu primeiro emprego, o primeiro amor e o único, né, até hoje. É uma área que realmente me encanta, a cada dia é um novo aprendizado e eu falo que quem entra para nefrologia muito dificilmente vai querer trocar de setor. Então, se você está estudando ainda, está aí no curso técnico ou na sua graduação, está escolhendo para qual área você quer se especializar, eu só digo uma coisa, a nefrologia é essa área que você vai se identificar, né, um setor fechado, um setor festivo. A gente cria um vínculo muito legal com o paciente, a gente consegue acompanhar o paciente, né, de forma contínua e de forma prolongada. Então, um setor fechado ali, muito, muito legal, muito humano. E eu quero saber aí, quem trabalha com nefrologia, coloca aqui. Quem ainda não, coloca também que é o seu desejo, que é o seu sonho, quem quer trabalhar, né, com a nefrologia, com diálise. É uma área realmente muito encantadora e desafiadora, que precisa muito de profissionais. É uma área que tem crescido muito, a demanda por profissionais tem aumentado cada vez mais e a grande dificuldade que o mercado, né, tem é encontrar profissionais capacitados, qualificados. Quando eu falo capacitados e qualificados, não é nem com experiência, porque quem realmente tem experiência na nefrologia muito dificilmente ficará desempregado devido a essa real demanda, esse aumento de demanda. Então, é uma área que precisa muito de profissionais e quanto mais preparados, mais qualificados, né, as chances, com certeza, são muito maiores. Então, você está aqui para isso, para você aprender um pouco mais e também ter essa oportunidade de se capacitar, de aprofundar ainda mais seus conhecimentos, independente do tempo de experiência que você tenha. É muito importante a gente ter uma certificação, uma qualificação que comprove realmente o nosso conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos e nós não vamos demorar muito, vamos iniciar, né, a nossa aula e a gente vai falar então sobre o resgate vascular e os acessos não convencionais. A gente, muitas vezes já, quem trabalha com nefrologia vai entender um pouquinho mais do que eu estou falando, a gente encontrar pacientes com os acessos, né, os catéteres em membros superiores, normalmente no pescoço, no máximo um acesso femoral, fístulas também em membros superiores, no máximo uma fístula ali na coxa do paciente, uma fístula femoral. Mas muitas vezes isso vai precisar ser mudado, né? A rota de acessos desse paciente vai precisar ser trocada. E aqui a gente vai ver então algumas estratégias avançadas para esse paciente que já está com a exaustão do seu leito vascular, que a gente chama de pacientes em falência de acesso. Um paciente que ele já esgotou todas as possibilidades que ele tem para confecções de acesso comum. Então, um paciente que tem catéter, normalmente catéter aqui em jugular, ele não tem mais as veias jugulares para implantar esse catéter. E a gente olha para o paciente e fala, mas cadê o catéter desse paciente? E a gente vai ver aqui algumas possibilidades de onde possa estar esse catéter ou até mesmo essa fístula. Então, na prática da nefrologia, né, a nefrologia ela é uma área de alta complexidade. Eu sempre gosto muito de enfatizar que muitas vezes a gente esquece realmente da complexidade do nosso paciente, esquece
né, que o nosso paciente ele tem inúmeras comorbidades, vários fatores de risco, e a gente acaba normalizando devido à rotina do dia a dia, que é sempre a mesma. Mas, né, nessa prática nefrológica de alta complexidade, as condições anatômicas padrão são frequentemente inexistentes. Então, isso acaba, né, esgotando essas opções do paciente. Então, a perda desse capital vascular, ela exige mudanças de estratégia e ações rápidas para nós trazermos aí condições para que o paciente ele tenha como dialisar. Então, a diálise, né, a hemodiálise, ou HDF, a hemodiafiltração, ou a diálise peritoneal, né, todas as modalidades, elas só acontecem se o paciente tiver um acesso compatível ali com a sua, né, com o fluxo sanguíneo, com a sua modalidade, para que possa ofertar essa terapia ao paciente. Então, no caminho, né, da exaustão, no caminho da limitação de acessos, da falência de acesso, a gente tem algumas etapas que todos os pacientes acabam passando. Primeiro, histórico traumático. Então, múltiplas punções prévias e cateterismos repetidos. Então, paciente que tem, por exemplo, uma fístula arteriovenosa, múltiplas punções, múltiplos erros de punção, hematomas, infiltrações, infecção, tudo isso vai fazer com que a gente crie um histórico traumático e lesione, prejudique ali aquele acesso, né? Eventos vasculares, então, quadros de trombose recorrentes, quadros de estenose. Tem muitos pacientes que têm um histórico, né, de estenoses, de tromboses, pacientes que têm alguns fatores hematológicos associados que favorecem esses quadros, né, de trombose. Complicações infecciosas, então histórico de infecções graves, sepsis principalmente relacionadas ao catéter, então paciente que utiliza o catéter, né, ele tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma infecção, quadro infeccioso, uma sepse, devido, né, ao próprio acesso em si, ele já favorece esse tipo de situação, e algumas comorbidades críticas. Então, mais de 90% dos nossos pacientes são diabéticos, são pacientes que têm doenças vasculares, né, o que vai acelerar a formação de placas de ateroma nos vasos, e tudo isso acaba gerando complicações nesse acesso. Então, é quase que inevitável, né, que o paciente, em algum momento da sua trajetória, da sua vida dialítica, ele apresente complicações. E aqui, então, eu já quero começar mostrando para vocês algumas complicações que realmente podem, né, acontecer e a gente se deparar no nosso dia a dia com o nosso paciente. Então, aqui no primeiro vídeo a gente tem um paciente com uma infecção da fístula, então um aneurisma que se formou, e nesse aneurisma ainda, né, se formou uma crosta que, né, tem um perigo de rompimento aí bem grande. Na segunda imagem, a gente tem um paciente com uma infecção gravíssima de catéter. Então, o catéter ali está sendo removido, e é um catéter que a gente vê uma quantidade muito grande de secreção, de pus, né, drenando. Esse paciente, inclusive, evoluiu para uma complicação ainda mais grave, que é uma endocardite, que é quando essa infecção vai lá para o coração. E ele precisou fazer uma abordagem, uma cirurgia cardíaca aberta, para fazer a limpeza ali das válvulas. E aqui na terceira imagem, a gente tem então um aneurisma que se formou, provavelmente, desculpa, provavelmente ali por punções, né? A gente vê um ponto ali já de infecção também, um ponto de necrose. Então, é uma fístula que, se não for acompanhada, ela pode evoluir para uma ruptura, para uma infecção mais grave. E a gente consegue observar a dificuldade que esses profissionais estão tendo para realizar a punção. Então, a gente tem uma fístula com 3 agulhas, o que não é algo comum, né? Não é para ser, né? Não é toda... Claro que vão existir fístulas complicadas, que vão exigir um pouco mais de capacidade do profissional, de habilidade, mas não é algo comum a gente ter 3 agulhas
no braço da fístula. Então, são duas, uma para puxar o sangue, a outra para receber, né, esse sangue filtrado. Então, aqui a gente encontra, a gente consegue perceber, até mesmo sem entender a fundo o caso, que a gente tem um acesso já com complicações que compromete, né, compromete toda a evolução e a vida útil desse acesso. E aí, quando as opções clássicas, né, elas se esgotam, independente se é fístula ou se é catéter, a gente precisa então expandir as investigações anatômicas aí desse paciente. Então, quais são as opções clássicas? Aquela fístula que a gente vê bem próxima do punho, que é a radiocefálica. A gente tem então a fístula que é bem no meio do braço, aqui bem da fossa, que é a braquiocefálica. E a gente tem algumas opções que o cirurgião confecciona aquela fístula na lateral, que é a fístula braquiobasílica. Então, normalmente são essas três opções de fístula mais comuns que nós encontramos no nosso dia a dia com os nossos pacientes. Porém, pode chegar na situação de que esses acessos se esgotem. E aí o objetivo ele sempre vai ser o mesmo: garantir um acesso que tenha um bom fluxo, um acesso natural, né, autólogo do paciente e que seja duradouro. Então, esse é o objetivo de todo o acesso. Então, aqui a gente tem, né, na imagem, a gente consegue ver as alternativas, né, radial, na fossa ali, na braquiocefálica e também na veia basílica, só que ela tem também as suas dificuldades por ser uma veia mais profunda. E sempre vai ser a prioridade, né, deve ser sempre a prioridade, as fístulas nativas, fístulas que são feitas com as próprias veias e artérias do paciente. Caso não seja mais possível, aí sim a gente parte para as próteses, que é um material sintético que é colocado e vai então unir a artéria com a veia. E também a veia femoral safena, que pode ser utilizado para a confecção de fístula. Infelizmente, o que acontece? A gente acaba esbarrando um pouco na capacidade do cirurgião vascular em realizar esses tipos de acesso mais difíceis, acessos diferentes. Então, eles acabam, assim como nós, se limitando as punções ali em acessos mais fáceis, mais comuns, e não tem essa habilidade para confeccionar esses acessos mais difíceis. Por isso que pouco se vê, né, as fístulas que a gente vai ver aqui, fístula na canela, né, uma prótese no tórax, por falta também de habilidade vascular. Então, uma alternativa para os membros superiores, quando não tem a braquiocefálica e a radiocefálica, que são as mais comuns, é a braquiobasílica com superficialização. Então, muito dificilmente, muito raramente, vai ter uma fístula aqui na região braquiobasílica que não vai precisar de superficialização. O médico cirurgião vascular ele pode optar por duas situações. Ou ele confecciona a fístula e já superficializa, tudo em um único ato, ou então ele faz isso em duas etapas. Primeiro ele confecciona a fístula, depois de maturada, ele superficializa, ele faz essa transposição da basílica. Então é uma alternativa quando as veias cefálicas já não são, né, mais utilizáveis. Ela tem então essa localização anatômica mais profunda, que exige técnicas cirúrgicas de superficialização para viabilizar a punção. Muitas vezes a gente se depara com aquele paciente que tem uma fístula na basílica, que a nossa punção precisa praticamente ser a 90 graus, porque não foi feita essa superficialização e o grau de dificuldade dessa punção é muito grande, porque a veia está muito profunda. Então, quais são os desafios técnicos que a gente encontra aqui? Trajetos tortuosos, então a anatomia ela já dificulta mais essa canulação e há muitas veias colaterais que podem roubar o fluxo, exigindo aí um desligamento, né, ou uma ligadura seletiva. Então aqui na imagem, ó, como a gente consegue ver a anatomia original. Tem nervo, tem a artéria e a veia lá para baixo. E aí quando faz a superficialização, a veia sobe bem próxima ali da parede, né, da pele ali do paciente, ficando mais fácil, né, as punções.
E aqui a gente tem algumas alternativas diferentes também, quando o paciente, não que ele às vezes nem seja falência de acesso, né, mas que seja uma opção. Nessa primeira imagem, a gente vê uma fístula confeccionada bem próxima aqui aos dedos do paciente. Então, é uma fístula que a gente chama fístula na região da tabaqueira anatômica. É utilizado a artéria radial e a veia cefálica, porém, ela é uma anastomose que fica mais próxima aqui, né, do dedão, e é realizada, então, essas punções mais distais. Qual que é a vantagem de uma fístula como essa? A preservação de todo o restante do braço do paciente para um futuro acesso. Então, né, o slogan que deve ser, né, e que é utilizado muito na Europa, é fístulas distais first, tipo, primeiro, a primeira opção. O paciente, às vezes, nunca confecciona uma fístula e já chega com uma braquiocefálica, por exemplo. Então, ele perdeu, né, toda essa parte, porque depois que eu confecciono uma fístula aqui para cima, eu não consigo mais utilizar o antebraço do paciente para confecção. Então, por isso que as fístulas distais, né, devem ser prioridade para a gente conseguir ir subindo e tendo outras opções de acesso. Nessa segunda imagem, não é algo que a gente vê com frequência, mas é uma punção de uma veia periférica, né, aqui na jugular externa, para retorno do sangue. Então, um paciente provavelmente aí nessa situação, ele não tinha como fazer a devolução, às vezes uma complicação na fístula e não há possibilidade de uma outra punção, então foi feita essa punção na jugular. Então, assim, atenção muito redobrada. Imagina se infiltra, por exemplo, essa punção, né? Então, é algo muito com muitas complicações, tá? Alguém já viu ou já fez? Coloca aqui para mim se vocês já viram ou já fizeram punção nessa região para retorno do sangue, tá? Não é para fazer de arterial, né? É só para retorno. Eu nunca precisei puncionar, né, uma jugular para retorno, mas já tive pacientes que ficaram com os dois braços assim paralisados para diálise, um com a fístula, com a punção arterial, e o outro membro com uma punção periférica para retorno. Precisa ser uma veia um pouco mais calibrosa, mas não precisa ser tão assim, né? Pode ser uma veia, né, que a gente tem aí na fossa ou aqui próximo no braço, que dê para receber. Claro que vai ser um fluxo mais baixo, não vai ser um fluxo de 350, por exemplo, mas há essa possibilidade até que seja solucionado o problema. Ou, né, localizar uma outra punção no membro ali do paciente, ou uma confecção de outra fístula, ou até mesmo a passagem de um outro catéter. Aqui nessa imagem a gente tem uma paciente que tem uma prótese, então uma prótese em arco, na região do tórax, tá? Também não é algo comum, são pouquíssimos raros. Eu já vi 2 pacientes, na verdade, que tiveram, não pacientes minhas, mas que eu recebi nessas imagens. E aqui, então, a gente tem o arco e realizada as 2 punções. Normalmente, a que desce assim, né, que vem é a punção arterial, que é contra o fluxo, e a que sobe o retorno, né, o retorno venoso. Então, aí nessa situação é isso mesmo, né? Ela tá cruzando, né? Então, a agulha que tá vindo daqui faz de arterial e a outra agulha de venosa. Às vezes nem interfere. Tem uma paciente que ela tinha uma fístula arterial. Então, não tinha venosa, ainda era os 2 vasos que foram utilizados foram vasos arteriais para a confecção da sua fístula, que no caso é essa paciente aqui. Foi realizada aí a primeira punção na prótese. A prótese ela já tem, né, um pouco mais de resistência, ela é um pouquinho mais dura. E vai ser realizada, então, ali a outra punção. Então, é uma situação que é constrangedora, né? Com certeza expõe o paciente. Você vê que ela está com um pouco de hematoma aqui bem na região
central do tórax, do peito dela. E fora o medo, não é? O profissional para realizar esse tipo de punção, né, precisa ser muito bem treinado. Tem muita gente que fica em dúvida, é o enfermeiro só que pode, é o técnico. Normalmente, técnicos também podem realizar punção de prótese, tá? Só que a gente tem ali na nossa lei do exercício profissional, né, que é algo que seja obrigatório do enfermeiro, são atividades de alta complexidade. Então a gente entende, não tirando os méritos, porque eu sei que tem técnicos que são muito bons em punção, que a responsabilidade por procedimentos mais complexos, como um acesso como esse, deve ser responsabilidade do enfermeiro, tá? Mas isso também, né, cabe julgamento, se tem técnicos ali mais habilitados, às vezes, que o enfermeiro recém-formado, que seja o profissional que realmente tenha uma melhor habilidade para puncionar esse paciente. E aí, quando se esgotam, então, as opções nos membros superiores, então já esgotou todas as opções do braço, né, para confecção de fístula, a gente tem também opções em membros inferiores. Então, o leito vascular da perna torna-se próxima, né, a próxima fronteira para a confecção de fístula. Então, a gente tem a fístula femoral, que utiliza os vasos de grande calibre, permite altos fluxos de sangue, é ideal para uma diálise eficiente, mas apresenta desafios significativos, como higienização e restrição de mobilidade também. Então, o paciente ele sai da diálise, não pode sair andando, né, distâncias longas pelo risco de sangramento. E os segmentos mais distais também dependem da integridade arterial periférica. Como a gente sabe, muitos pacientes diabéticos que já têm, né, doenças ali de artérias e veias. Então, o risco de isquemia distal é elevado nesses pacientes diabéticos. Então, precisa ser muito bem avaliado os acessos femorais em pacientes diabéticos. Muitas vezes é contraindicado. E aqui a gente tem, então, algumas imagens de pacientes que têm a fístula na canela. Comenta aqui para mim quem já viu pacientes com fístula na canela. Então, é uma fístula que ela é uma fístula safenotibial. Então, utiliza a veia safena com a artéria tibial e faz a confecção. Então, ali na imagem central, a gente consegue ver, bem próximo ali ao tornozelo, a anastomose, a cicatriz da anastomose. Não é uma cicatriz muito grande. E aí, a fístula, então, ela se desenvolve na canela. O que é comum, né? Mais comum da gente encontrar é aquela fístula próxima da coxa, que é a alça femoral, que é bem próximo da virilha. Na canela é um pouco mais difícil. Eu nunca tive pacientes com fístula na canela. Já vi, né? Tem um cirurgião vascular, Dr. Marcelo, que ele confecciona esse tipo de acesso, ele é do Rio de Janeiro. E aqui, então, a gente tem algumas imagens. E o que é muito legal, a possibilidade do paciente ter, né, um acesso muito bom e eficiente para a sua sessão de diálise, que é o mais importante. Então, teve gente que já viu, teve gente que nunca viu. Realmente é algo aí difícil da gente encontrar. E aí, quando o cirurgião fala, ou, né, o médico fala, é um paciente com falência de acesso. Mas eu nunca vi esse paciente com fístula na canela. E a gente esbarra novamente naquela situação da falta de habilidade do profissional, do cirurgião vascular, né, ou de uma equipe que tenha essa sensibilidade, essa capacitação de confeccionar esses acessos diferentes. Então, aqui nesse primeiro vídeo, a gente tem uma paciente que está com uma punção arterial no braço e a venosa no pé. Então, ali ela provavelmente tem uma fístula em membro superior que está com essa dificuldade. E aqui no segundo vídeo, a gente tem, então, uma paciente que tem a fístula na coxa, né? Na fístula na coxa, que é a fístula de membros inferiores mais comuns que a gente encontra. Então, ela pode ser feita uma alça com a veia femoral, com a artéria ali femoral. E o paciente pode utilizar aí por muitos anos. Eu tive paciente com fístula femoral por muitos anos dialisando bem, mas não é algo que é para ser comum, né? O comum é realmente utilizar os membros superiores para a confecção.
E aqui um acesso muito diferente. Eu recebi essa imagem e é um paciente que ele tem uma fístula na região abdominal. Então, essa imagem nem é brasileira, então o paciente ele não é aqui do Brasil. Não tenho muitas informações dos vasos que foram utilizados para esse acesso, mas é muito interessante, né? Saber que existe por aí, né, possibilidades tão diferentes assim. E a gente tem então esse paciente com uma fístula no abdômen. Essa aqui eu tenho certeza que nunca ninguém viu. Quero saber se alguém já viu ou já funcionou um paciente com esse tipo de acesso. Comenta aqui que eu quero saber, porque essa realmente é muito diferente. E aí, o que acontece, né? Há um impacto no manejo clínico diário do acesso desse paciente. Então, esses acessos, eles alteram completamente a abordagem, né, da avaliação, da punção, da monitorização. A gente precisa ter uma avaliação diferenciada, né? Todos os pacientes merecem a nossa atenção, mas pacientes que têm esse tipo de acesso, eles precisam de ter uma atenção nem é redobrada, é triplicada, quadriplicada, quanto mais atenção, melhor. Então, o exame físico padrão, quase que ele não se aplica. Então, a gente precisa, às vezes, entender que o frêmito, né, esse trio e o sopro, eles podem ser mais profundos, mais difusos, devido à massa muscular, à localidade desse acesso. A canulação de vasos profundos ou superficializados, muitas vezes, ele pode requerer o uso do ultrassom, né, ou um mapeamento mental aí rigoroso da anatomia. Então, precisa ter um conhecimento técnico científico profundo para conseguir manejar o acesso desse paciente e uma vigilância redobrada para os sinais de isquemia distal, né, por exemplo, pacientes que têm acesso femoral, como que está a irrigação desse pé, por exemplo, da mão, síndrome do roubo, né, e hipertensão venosa também do membro afetado. Então, não é só o acesso, a gente precisa fazer uma avaliação geral desse paciente. E a última fronteira, quando esses acessos todos de fístula não são possíveis, a gente entra então na parte dos catéteres que não são convencionais. As fístulas são impossíveis, as veias centrais estão estenosadas, estão ocluídas, como jugular e subclávia. Né? A terapia ela depende de uma inserção, de um acesso, de um catéter em algum vaso. Então, esse catéter tem que estar em algum lugar. Então, aqui a gente vê algumas opções. Então, fechado em cima, e isso é fator para a gente ver também aqueles pacientes que têm os edemas nos membros superiores, aqueles braços bem grandes, é por essas estenoses, por esses estreitamentos dos vasos. E a gente tem então a opção como acesso translombar, acesso transhepático e acesso femoral e até algumas outras opções que a gente vai ver aqui. Então, nosso paciente, infelizmente, ele acaba sendo muito marcado pelos seus acessos. Então, aqui olha essa paciente, quantos catéteres, né, a gente imagina que ela já tenha tido por ter tantas cicatrizes. E com a tecnologia, a vida, né, a qualidade de vida e a sobrevida dos nossos pacientes, elas têm aumentado. Eu tenho pacientes que dialisam há mais de 30 anos, né, o que antigamente isso não seria possível. Né, aquelas máquinas de tanque, aquelas diálises sem segurança. Então, hoje, com o avanço tecnológico, as máquinas mais modernas, terapias mais modernas, os nossos pacientes vivem bastante, isso é muito bom. Mas eles vivem também com as sequelas e as consequências aí dos seus usos, né, dos usos de múltiplos acessos. Então, como opção de catéter fora dos membros superiores, a gente tem o acesso femoral, que pode ser o de longa permanência, que é o melhor, mas alguns pacientes acabam utilizando catéter de curta permanência também na via femoral. Embora frequentemente visto como temporário, o catéter femoral tunelizado, que é o permicate, o catéter de longa permanência, pode se tornar uma via definitiva, tá? Em situações de oclusão superior completa, então não tem como mais. Eu tenho vários pacientes que a única opção é o catéter do permicate femoral. E como vantagem, né, na tunelização, a gente tem, então,
uma distância maior do local de saída do catéter, né, da virilha, pela tunelização, reduz os riscos infecciosos e permite uma maior mobilidade. Então, o catéter, quando ele é tunelizado, né, o Permicat, a inserção dele não fica extremamente próxima à virilha. Então, cria-se aquele túnel subcutâneo, tem um distanciamento das ponteiras para realmente o local onde foi puncionado, e isso traz muito mais vantagem para o paciente do que o catéter de curta permanência. Então aqui a gente tem, parece um braço, mas é uma perna, dessa primeira imagem, e vê como que está longe, o shorts do paciente está ali para baixo, quer dizer que a virilha dele ainda está praticamente um palmo para cima, e o catéter dele está ali no meio da coxa. Então é um catéter que ele é tunelizado, é um catéter que tem uma extensão, então traz conforto, uma mobilidade maior, não fica próximo da virilha, onde tem um risco maior de infecção, de área úmida, né? Então isso se for para ter um catéter femoral, melhor que seja o catéter de longa permanência. E nessa outra imagem, olha só que interessante, é um catéter na região poplítea, é na parte de trás do joelho, é um catéter de curta permanência, né? Então ali fica difícil fazer um catéter tunelizado. E o paciente, então, dialisa por esse acesso. Quem já viu? Eu nunca tive também um paciente com catéter na poplítea. E é bem interessante saber que existe também essa possibilidade. Então, mais uma vez, a gente volta naquela. O paciente foi diagnosticado com falência de acesso, mas quantos catéteres que ele já teve na femoral ou na região poplítea, né? E a gente acaba esbarrando nos acessos de alta complexidade, que é o translombar e o transhepático, tá? O catéter de veia translombar é um acesso direto à veia cava inferior, através de uma punção percutânea lombar, e é uma abordagem posterior para evitar aí órgãos abdominais, então muitas vezes é de trás aqui para frente. O catéter transhepático, então, é uma inserção percutânea também, através do parênquima hepático para alcançar as veias suprahepáticas, né, ou a veia cava inferior intrahepática, reservado para exaustão assim extrema, né, não tem mais nenhuma opção, nada, o paciente vai paliativar ou vai passar um catéter desse. Eu tenho um paciente com catéter transhepático, que ele estava nessa situação. Um paciente que havia internado com falência de acesso, paciente que jovem, 50 e poucos anos, e ele estava paliativado então, porque ele não tinha mais acesso nenhum para dialisar. Já tinha feito diálise peritoneal, não tinha mais veias para transplante, porque devido ao múltiplo uso de catéter femoral, de fístula femoral, ele também teve prejuízos ali da sua rede venosa e arterial para o implante de um novo rim. E esse paciente, então, estava internado para aguardar, né, o momento ali da sua partida, né? Muito triste essa situação. E, felizmente, por mais uma tentativa ele foi para a hemodinâmica, né, uma equipe muito boa de cirurgiões, conseguiu implantar ali nele um catéter transhepático, e ele dialisa, já faz mais de ano que ele está com esse catéter e está dialisando bem. Então, por isso que a gente fala aquela atenção quintuplicada em cima desse acesso, porque esse realmente é o último acesso da vida desse paciente. Então, precisa, né, ter muita atenção e muito cuidado para manejar. Então, aqui a gente tem um paciente com o catéter translombar. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na clínica, há quase 20 anos atrás, eu vi todo paciente sentado, e esse paciente estava deitado na cama. Eu fui entender por quê. Ele tinha um catéter na região translombar, então ele não conseguia ficar sentado, encostado na cadeira, né? Ele precisava ficar de bruço, deitado, dialisando, por ter esse catéter. E aqui um outro paciente também que tem o catéter transhepático. Não é algo comum, então, de 200 e poucos pacientes que eu tenho 2 pacientes que têm catéter, um translombar e o catéter transhepático. Aqui é a mesma coisa, né, um catéter transhepático. E aqui, nessa outra imagem, é um catéter, na verdade, eu nem sei se ele é transhepático, porque, né, a princípio parece que ele está inserido diretamente na veia cava. É um catéter de curta permanência, deve ter sido, né, um catéter implantado de urgência ali
para tirar o paciente de alguma situação grave, que logo provavelmente foi removido, né? Esse catéter não ia permanecer por muito tempo. Mas olha só, quem já viu olha, chegar, por exemplo, na UTI para dialisar um paciente, você se deparar com um catéter no meio da barriga do paciente sem ser o catéter de diálise peritoneal, deve ser algo, né, no mínimo, bem curioso. E para quem trabalha com a externa, trabalha em UTI, se já se deparou com uma situação dessa, deve ter achado aí bem diferente. E, novamente, não é uma situação que nós encontramos comumente. Aqui, novamente, um paciente com um catéter translombar, fica bem na região, bem lateralizada aqui, na região dos flancos. E esse outro paciente, ele tá com catéter femoral, olha só. Só que a saída, né, desse catéter ficou para cima. Não sei se dá fluxo, mas também foi um catéter que a sua inserção ficou para cima, né? Talvez, não sei se é mais confortável para o paciente ou não, mas foi uma possibilidade que foi encontrada para tirar esse paciente, né, de uma situação grave, trazer a possibilidade desse paciente continuar, né, vivendo. Então, tem acessos que é direto à veia cava, trajetos que são atípicos, né, o catéter em veia cava inferior exige intervenção radiológica, então não é feito somente no centro cirúrgico ou sala de procedimento, precisa de ter um serviço de hemodinâmica disponível para esse paciente, para ter um posicionamento seguro, e também os trajetos tunelizados atípicos, que são criação de túnel subcutâneo, para posicionar o cuff, né, nas saídas aí, de pele saudável, longe de estomas, feridas, dobras, mesmo que o ponto de entrada vascular seja distante. Então, a gente tem múltiplos tamanhos de catéter. Então, por exemplo, esse é um catéter de 24 centímetros. Existe catéter de 55 centímetros, então a gente pode pôr praticamente o dobro desse catéter. Para catéter femoral, por exemplo, que precisa ter um túnel mais longo, né, um trajeto maior. Então a gente tem catéter assim, de inúmeros tamanhos, para os tamanhos diferentes de pacientes, para que eles tenham realmente a possibilidade de um acesso duradouro, que é o mais importante, que esse acesso, independente de onde ele esteja, que ele seja um acesso duradouro. Então, a utilização desses sítios não convencionais, ele carrega morbidades que elas não podem ser ignoradas. Então, risco significativo de infecção por proximidade da flora intestinal, como femoral, né, complexidade de trajetos transórgão, né? Então, esse catéter passa por dentro de um órgão. Então, pense na complexidade. Trombose, então, às vezes o fluxo não é tão bom, os trajetos longos aumentam essa incidência de formação de coágulo, de oclusão desse catéter e trombose venosa. E posições anatômicas sujeitas a dobras, né? Então, o quica e o catéter, que vai prejudicar o fluxo e o paciente ele tem a sua mobilidade aí prejudicada pela localidade desse acesso. Então não é tão simples, né, conseguir um acesso, mas ele vem junto aí consigo uma carga de morbidades que nós não devemos ignorar. E aí onde a gente entra numa situação que, né, há uma exigência do conhecimento específico. Então, o resgate vascular não é apenas uma técnica cirúrgica, é um compromisso de manutenção. Então, o cirurgião vascular vai lá, confecciona um acesso, porém, a gente precisa de uma vigilância especializada, de uma fístula complexa, de um catéter não convencional. Então, a viabilidade desses acessos, ela depende muito, muito da expertise da equipe, tá? Para mitigar, para diminuir as complicações e adaptar o manejo clínico a essa anatomia tão difícil do nosso paciente. E a nefrologia, ela está em constante desenvolvimento, em constante evolução. Então, diante dessas complexidades, diante desses acessos diferentes, dessas demandas tecnológicas, cada dia um equipamento novo, né, máquina de HDF, o paciente faz diálise em casa. O que era suficiente antes, hoje, é apenas o começo. Então, profissionais que trabalhavam com a nefrologia antes de forma, né,
assim, aprender na raça acabou mudando um pouco. Então a gente precisa se fundamentar, a gente precisa se embasar para aquilo que a gente faz. E na hemodiálise, o guardião do acesso e do cuidado imediato é dos técnicos de enfermagem, é de quem está ali na linha de frente. Então, é quem observa primeiro, é quem vai funcionar, o técnico é quem identifica as alterações iniciais do acesso vascular, é quem acompanha o paciente durante toda a sessão. Então, toda a equipe multidisciplinar da clínica de diálise é importante. Porém, existem aqueles profissionais que são os primeiros, e normalmente são ali os técnicos de enfermagem. Então, né, você que já é técnico, ou você que está estudando, né, a sua posição, ela exige muito mais do que uma simples execução. Vocês não podem ser apenas executores de prescrição. Vocês precisam saber aquilo que vocês estão fazendo, né? Eu trabalhei com profissionais que, às vezes, que estavam na nefrologia há muitos anos, não sabia para que servia os banhos de diálise, por exemplo. Sabia funcionar uma fístula, ligava o paciente, conectava, desconectava, fazia curativo, mas não sabia o porquê que meu paciente estava ali. Qual que era a doença de base, né? Por que meu paciente está fazendo diálise? Qual que é o histórico dele? Ah, mas por que diabetes faz perder o rim? Mas por que tem essas soluções, essa água, né? Então, a gente não pode ser somente ligadores e desligadores, executores de prescrição. A gente precisa ter um embasamento, a gente precisa saber, né, aquilo que a gente está fazendo com embasamento. Então, a repetição não é competência. Eu vou me tornar excelente em função quanto mais vezes eu fizer. Só que isso não quer dizer que eu seja um profissional excelente se eu não sei por que meu paciente tem aquele acesso. Se eu não sei quais são as complicações que aquele acesso podem trazer para o meu paciente. Então, o técnico inseguro confia apenas nessa prática repetitiva, né? Ele segue o fluxo sem questionar. Precisa fazer tal coisa. Vai lá, aprende no treinamento e faz. E aí tem a diferença do técnico preparado, do profissional preparado, que ele vai aliar a prática ao entendimento, vai compreender o que está acontecendo fisiologicamente, com o acesso, com o paciente. E o grande diferencial não é quantas vezes você faz, né? Como eu disse, de qualquer forma você vai aprender, mas o quanto você entende aquilo que você está fazendo, isso sim é o grande diferencial. Então, apertar botão de máquina, isso é a coisa mais fácil. Silenciar, reiniciar, mas por que a minha máquina está apitando pressão venosa? O que isso interfere, né? Por que minha máquina está dando pressão da transmembrana? O que isso significa da diálise? Então, você sabe, né? Você tem esse conhecimento? Ou você é simplesmente um repetidor, né, de procedimentos? Então, tem que ter, né, o profissional hoje em dia para trabalhar em setores complexos tem que ter esse olhar diferenciado. Então, o técnico preparado, por exemplo, ele observa antes de funcionar. Quantos profissionais eu já vi funcionando acessos parados, porque não tiveram a capacidade de parar e avaliar aquele acesso antes de funcionar o paciente, faz de forma automática. Então, a capacidade crítica de reconhecer quando o acesso ele não é um padrão, né, que ele está apresentando alterações. Então, em vez de agir no automático, o que a maioria faz por aí, um profissional ele avalia a anatomia, a integridade da fístula naquele dia, naquele momento. Então você tem que parar, realmente prestar atenção naquilo que você está fazendo. E a gente consegue decodificar alguns sinais de risco e antecipar algumas situações que poderiam ter sido, né, prevenidas. Então a gente consegue observar se tem edema, se tem algum inchaço que pode indicar alguma estenose, problemas de fluxo, alterações do frêmito. Peraí, essa fístula tinha o frêmito um pouco mais forte, agora o frêmito dela tá fraco. Então a gente consegue antecipar e decodificar esses sinais de risco. Garganta tá seca, hein, gente? Fala muito. Dificuldade de fluxo. Então, se tem resistência, se tem pressões anormais. Então, por exemplo, a minha máquina está apitando pressão venosa e eu simplesmente ignoro, porque eu nem sei o que significa pressão venosa, e ali eu tô, né, ignorando um fator de risco, um sinal de risco do acesso do meu paciente. E também sangramentos anormais.
pacientes que sangram demais, isso não é normal. Ah, a fístula é forte. Não, tudo bem, mas e aí, como é que tá a anticoagulação? Será que não tem alguma estenose ali que está, né, dando esse aumento de fluxo, esse hiperfluxo no meu acesso? Então, ignorar esses sinais, né, fazer as coisas no automático, é o primeiro passo para ter eventos adversos graves. E aí a coragem da decisão clínica, a gente saber quando parar. Se identificou uma alteração, não faça punção, comunique o seu enfermeiro imediatamente, comunique o médico, né, traga a situação para a equipe multidisciplinar para que a melhor conduta seja tomada. Então, tenha essa noção de saber observar uma alteração. Então, o paciente está aqui. Opa. O paciente ele está aqui com um ponto de necrose bem próximo da punção e eu simplesmente guardo para mim essa informação. Então, a gente precisa saber identificar e passar ali, passar a bola, literalmente, a responsabilidade, compartilhar isso para que depois, né, a gente não assuma um problema muito maior. Então, a segurança do paciente depende da sua voz. Olha só como isso é importante, né? Comunicar uma dúvida é um ato de responsabilidade técnica. Então, muitas vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo de perguntar, medo de ser menosprezado, ou medo de alguém dar risada da sua dúvida, mas toda dúvida ela é válida. E se isso coloca o nosso paciente em risco, mais importante ainda. Então, não existe pergunta boba, sabe? Não existe dúvida boba, porque às vezes o seu colega também tem a mesma dúvida e tem vergonha de perguntar. E acaba todo mundo ficando sem o esclarecimento por simplesmente, né, não comunicar ali a sua dúvida. Então, isso é muito importante. E a execução consciente, então, atuar com segurança e responsabilidade para preservar esse capital venoso do paciente. E o que a gente previne? Punção em local inadequado, riscos de infiltração e formação de hematomas. Então, tudo isso visando preservar ainda mais o acesso do nosso paciente. Só que o nosso despreparo, ele gera algumas consequências, né? Então, o impacto muito maior no paciente, então eventos adversos que poderiam ser evitados, comprometimento da vida útil da sua fístula e, consequentemente, comprometimento na qualidade de vida desse paciente. Um paciente que vai ficar subdializado, um paciente que vai ter aumentado os seus riscos de internação, um paciente que vai ter aumentado os seus riscos de infecção. Então, é um paciente que com certeza vai ter muito mais prejuízos aí durante a sua vida dialítica. E também um impacto profissional, uma sobrecarga emocional, então o peso de lidar com complicações constantes. Então, a não ser que você seja alguém sanguinário, muito sangue frio, que tipo não tá nem aí para os problemas que acontecem decorrentes das suas atitudes, isso traz um impacto emocional muito grande para os profissionais quando a gente erra. Então, se eu erro uma punção, eu fico assim muito, muito triste. Porque eu sei que a diálise daquele paciente foi comprometida, que aquele acesso está comprometido. Então, assim, gera um impacto emocional na gente muito grande, não só relacionado ao acesso do paciente, mas em todo o tratamento. E isso acaba gerando na gente um medo de errar, né? Uma insegurança que gera uma ansiedade a cada procedimento. Então, errou uma vez, aí na próxima diálise só tem você de novo, vai funcionar o mesmo paciente, falar, eu não quero funcionar porque eu tô com medo. Então, e acaba gerando, né, um impacto profissional. E a gente tem um círculo virtuoso de conhecimento, né? O conhecimento técnico é a barreira mais eficaz contra as falhas. Então, com isso, a gente tem a segurança do nosso paciente aumentada, proteção, integridade física e melhoria do tratamento e, consequentemente, saber eliminar esse medo, né? Aumentar a nossa confiança como técnico preparado que atua com firmeza e tranquilidade. Então, quando a gente reduz os erros, a gente aumenta a segurança do paciente e, consequentemente, a gente também ganha muito mais confiança para trabalhar. E quando a gente se depara com essa situação, né, de abalos emocionais, de despreparo técnico, a nossa capacitação, a nossa especialização, ela deixa de ser um diferencial, ela passa a ser uma necessidade, né? Um ambiente onde exige
tanta responsabilidade, a preparação técnica profunda, ela é o único caminho para o sucesso, para a segurança. Então, além da gente praticar, colocar, né, em prática os nossos procedimentos, a nossa preparação técnica ela é extremamente importante. E a gente tem 5 pilares que constroem a competência de um especialista, né? Que é a parte clínica, então visão clínica ampliada, segurança na tomada de decisão, autoridade de voz, uma comunicação efetiva com a equipe, com o enfermeiro, com o médico, com a equipe multidisciplinar, uma capacidade de liderança dentro da unidade, então os técnicos de enfermagem e quem está estudando também deve desenvolver essa capacidade de liderança e reconhecimento, né, como uma referência técnica. Quem não gosta de ser uma referência, né? Chega para dialisar e o paciente fala, eu queria tanto que, né, a Fernanda estivesse no meu plantão, ela é muito boa em punção, ela é atenciosa, ela sabe o que ela está fazendo. Então isso, né, massageia o nosso ego e isso faz com que a gente busque ainda mais, né, conhecimento, mais prática. E a gente tem um retorno sobre o investimento na nossa própria carreira, né, uma credibilidade profissional. Então a gente tem uma construção de uma reputação sólida, baseada em resultados comprovados, né, de conhecimento e oportunidade de crescimento. Então o mercado de trabalho ele valoriza quem resolve problemas complexos. Então aquele técnico que é excelente em punção, ele vai ser disputado pelas clínicas de diálise ali que conhecem o seu trabalho. Eu já vi vários profissionais, né, recebendo propostas de trabalho porque realmente são profissionais bons, que se destacam naquilo que fazem. E aí você vai decidir qual é o profissional que você escolhe ser hoje. Né, aquele profissional que vai ficar carregando os medos, os receios, os abalos psicológicos, a falta de conhecimento, ou você vai ser o profissional que busca se aprimorar, ter um embasamento científico, técnico para se tornar referência aonde você trabalha. Então, a nefrologia ela exige muito mais do que somente executores. Ela exige especialistas e aí é que está o segredo, né, que é o próximo passo para você começar. Se você busca dominar a nefrologia, se capacitar, se especializar, não é mais uma opção, mas sim a garantia do seu futuro, né? Você conseguir, com a sua prática, com a sua expertise, mais o seu conhecimento científico, trazer aí segurança para o seu paciente e também para o seu trabalho. E eu quero apresentar para vocês aqui o nosso Capacita Nefro, né, que é o nosso programa de extensão universitária, onde a gente combina ali toda essa excelência acadêmica, prática clínica e uma abordagem sempre inovadora, atualizada, liderado aí por alguém que está na área há quase 20 anos. Então, o que você encontra dentro do Capacita Nefro? O Capacita Nefro, ele é um curso de capacitação em nefrologia para estudantes tanto de curso técnico quanto estudantes de graduação da área da saúde e também técnicos de enfermagem. Então, é um curso de capacitação com uma carga horária de 180 horas. Também pode ser realizado por enfermeiros que já tenham, por exemplo, a pós-graduação e não tenham interesse em fazer uma pós-graduação mais atualizada, pode ser realizado também por eles. Carga horária de 180 horas, um grande diferencial, a gente tem o certificado reconhecido pelo MEC. Então é o único curso de extensão aí para técnicos e estudantes em nefrologia reconhecido pelo MEC, chancelado pela Universidade de Anhanguera, com foco totalmente prático, né, nos avanços tecnológicos, prática clínica. E aqui a gente tem então o certificado do curso de extensão, né, certificamos aí, no caso eu, né, o meu CPF, e qual é a carga horária, toda certinho, baseados nas diretrizes da educação nacional. Então, um certificado reconhecido nacionalmente. E quem sou eu, para quem aí não conhece, então, eu me chamo Fernanda Pirota, isso vocês já sabem, né? Eu sou formada pela Universidade aqui de Rio Preto, pós-graduada em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, atuo há mais de 19 anos, agora em junho já completando 20 anos da nefrologia, e nós temos a maior comunidade de hemodiálise do Brasil,
que inclusive você vai fazer parte da nossa comunidade de profissionais da nefrologia de todo o Brasil. E atualmente a gente está com mais de 8.000 alunos treinados e capacitados por todo o Brasil através dos nossos cursos online, nos nossos cursos presenciais. E por que o nosso Capacita Nefro ele é único, tá? Então a gente trabalha com uma metodologia prática, atualizada, avançada. Você tem um suporte completo durante e após o curso. Tem acesso a essa comunidade exclusiva de alunos, que é muito legal. Então você tem dúvidas, coloca lá as dúvidas, todo mundo se ajuda, tira suas dúvidas, dá opinião, compartilha as experiências. O acesso vitalício, então você entrando para o Capacita Nefro hoje, você nunca mais perde o seu acesso, a não ser que você queira, mas você nunca mais perde o acesso nem do grupo e nem à plataforma, porque as aulas vão sendo atualizadas, inclusive está sendo todo regravado o curso com ainda mais conteúdo para vocês. Mensalmente nós temos um plantão de tira dúvidas ao vivo, que é divulgado no grupo, o link para vocês poderem participar ao vivo mensalmente. Certificado digital, ele não tem custo, ele é 100% online. Tem mais de 200 páginas de PDF ali disponíveis para você baixar, fazer uma apostila. E é o único curso em nefro reconhecido pelo MEC. Então você pode ali, junto ao Corém, fazer a validação do seu certificado, como né, um curso de atualização, de capacitação. Quais são as vantagens? Então, você vai se destacar em seleções de emprego. Então, com certeza, a gente tem muitos alunos que, por terem o curso de capacitação, conseguiram oportunidades muito mais rápido, mesmo sem experiência. Você vai ampliar o seu conhecimento com outros profissionais, né, o seu network, vai ter acesso aos conteúdos atualizados e, com certeza, ter uma transformação pessoal, profissional. Você vai ter um aplicativo que tem ali a sua área de membros, com todas as aulas para você ver, para você assistir quantas vezes você quiser, no momento que você achar mais oportuno. Então é fácil acesso, você pode ver de qualquer dispositivo, tem biblioteca online, horário flexível e toda a parte multimídia dentro desse aplicativo. E hoje, né, você que assistiu essa aula, você que se inscreveu, você realmente está interessado, você quer ser esse profissional capacitado, diferenciado do mercado de trabalho, a gente está com uma oportunidade super única e exclusiva, tá? Para sua inscrição. A gente tem algumas formas de pagamento, que é Pix à vista, cartão de crédito à vista ou cartão de crédito parcelado em estilo recorrência, sabe? Que não compromete seu limite, tipo academia, que você faz aquele plano anual e todo mês só desconta o valor da mensalidade, Netflix. Então a gente tem esse tipo também de parcelamento que é muito legal, você não precisa ter o valor todo do curso disponível de limite, somente o valor da parcela. E aqui então, né, um pouquinho do que você vai encontrar, são mais de 110 aulas, mais de 180 horas, né, uma plataforma super intuitiva, fácil de você acessar, as páginas em PDF, estilo mapa mental e o grupo com todos os alunos, né, alunos do Brasil inteiro, compartilhando informações, trocando experiências, tirando dúvidas. Às vezes você está com vergonha de perguntar para o seu colega de plantão, só colocar lá dentro da comunidade. Ai, me ajuda alguém, né? Como é que eu faço? Rapidamente, eu e todos os outros colegas que já estão ali, tem alunos ali já há muitos anos, há quase 5 anos, desde quando a gente abriu a primeira turma, estão ali para te ajudar, o que é muito rico, muito válido, lembrando que é o acesso vitalício. A maioria dos cursos por aí, você tem acesso por 12 meses, né, por 1 ano ou por 2 anos. Aqui, o nosso acesso é vitalício, então você pode, né, assistir e reassistir quantas vezes você quiser, além de participar para sempre da comunidade, das aulas ao vivo e de todas as atualizações. E aí, só aqui, por estar nessa aula, a gente já tem uma economia muito grande para vocês, que é o acesso vitalício. Então, existiram turmas que foram vendidas muito mais caras, sem o acesso vitalício. Então, só de acesso vitalício, R$1.000 e isenção da taxa de matrícula, R$300. Então, hoje, você fazendo, você tem já essa economia de R$1.300, tá? Então, a gente nem chegou no valor que é bem menos do que isso, mas só de desconto você já tem R$1.300. E a oportunidade, então,
para você vir para o Capacita Nefro, ser esse profissional diferenciado, não ser apenas um executor de prescrição no seu dia a dia, é um investimento de R$ 997, que pode ser utilizado aí Pix à vista, cartão de crédito à vista, cartão de crédito sem comprometer o limite e até parcelamento em 18 vezes. Então, são muitas facilidades para vocês não terem realmente essa opção de não fazer. Tá? Se você já está aqui, assistiu, viu os benefícios de você se capacitar e de se tornar esse profissional diferenciado, só que a gente tem presente. Então, a gente já tem aquele desconto de R$ 1.300. E para quem está aqui na aula hoje e acompanhou a gente até agora, nós estamos com uma ação muito legal, com 30% desse valor de desconto. Só para quem está aqui nessa aula, para quem estava no nosso grupo, que é 30%. Opa! E o que compreende, então, esse valor? 30% de desconto, você sai com um investimento único de R$ 697 por um curso, com acesso vitalício, com mais de 110 aulas, com certificado de 180 horas reconhecido pelo MEC, chancelado por uma universidade reconhecida, e se tornar esse profissional um investimento, então, de R$ 697, que pode ser, então, por aquelas formas de pagamento que eu já falei, à vista, cartão de crédito, à vista, cartão de crédito sem comprometer o limite e parcelamento em até 18 vezes. Então, é uma oportunidade única para inscrições hoje. Então, assim, nós não pretendemos manter esse valor por muito tempo. Então, esgotando as vagas, né, suprindo ali as vagas que estão disponibilizadas para esse lote, para essa primeira turma aí de alunos de 2026, nós vamos encerrar o valor. E como é que fica, então, esse parcelamento? Tá? 12 vezes de R$ 69, que não compromete, então você precisa ter no seu cartão de crédito somente os R$ 69 de limite, ou então o cartão de crédito em 18 vezes de R$ 47. Gente, não dá nem uma pizza de um final de semana que vocês saem por esse valor. E não compromete o limite do seu cartão. Então isso é muito legal. Você precisa ter somente esse pequeno valor de investimento, né, com isenção de taxa de matrícula. Então é um investimento realmente nos profissionais que vocês querem se tornar, nos profissionais, né, que vocês querem entregar para o paciente. Eu quero ser uma profissional completa, que entrega para o paciente segurança, que entrega para o paciente, né, conhecimento, um bom tratamento. E eu sei que com isso também eu vou ter mais tranquilidade para executar as minhas atividades com embasamento e não vou ter aquele peso, né, de estar fazendo as coisas somente no automático. Eu sei aquilo que eu estou fazendo. Né? A mesma coisa a gente tampar os nossos olhos e sair olhando. A gente vai tentando não bater na parede, a gente vai tentando, né, não chutar ali um rodapé, e a gente fica tentando não cometer erros, não esbarrar nas coisas. Então isso é um profissional que faz as coisas sem uma capacitação. Quando a gente se dispõe realmente a ter um conhecimento mais profundo, é como se a gente abrisse os olhos, tirasse todas as vendas e fizesse aquilo realmente com segurança, sabendo, eu sei que eu estou indo por esse caminho, que eu estou enxergando o caminho, né? Não estou fazendo por tentativas de não errar, a gente faz na certeza de acertar. Então, é esse presente que eu tenho para você começar o ano de 2026 com muito conhecimento, sendo um profissional realmente diferenciado, que se destaca muito do mercado de trabalho. E eu quero que vocês contem comigo para ajudá-los aí nessa etapa, né, mais essa etapa, né, de conhecimento de vocês. E nossa equipe está toda à disposição. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, para quem já quiser ir garantindo a sua vaga, para não correr o risco das vagas se encerrarem aí e não dar tempo de você fazer a sua inscrição. E eu tenho mais um presente aí para você, que é a opção de fazer o valor à vista no cartão. Então, aquela opção anterior é a opção que não compromete o limite do seu cartão. Porém,
Para quem quer fazer o valor à vista no Pix ou no cartão, de 697 vai para R$ 597, ou então em 12 vezes de R$ 59,70, que nessa opção acaba comprometendo o limite. Então você precisa ter os 597 de limite. Na recorrência, comprometendo apenas a parcela do cartão por 12 vezes de R$ 69,70 ou 18 de 47. Então, o valor à vista no Pix ou cartão, comprometendo o limite 597, e na recorrência, comprometendo apenas a parcela do seu cartão por 12 de R$ 69,70 ou 18 de R$ 47. Então, uma oportunidade ainda melhor, se você tem esse limite no seu cartão, vale muito a pena. E, né, como eu reforçando, é um investimento, a gente tem que pensar que quando a gente investe em conhecimento, quando a gente compra um curso, né, quando a gente vai em algum evento presencial, seja um evento de conhecimento técnico, um evento de desenvolvimento pessoal, nós estamos investindo em quem nós somos, né, como profissionais, como pessoas, como esposa, ou como um amigo, como um filho, melhor, como uma mãe, como um pai, né? Independente de quem você seja aí na sociedade, quando você investe em você, em conhecimento, você está realmente investindo naquilo que você vai utilizar para transformar até mesmo a vida de outras pessoas. Então, isso, o impacto que a gente gera, né, na nossa sociedade, nas pessoas que convivem conosco e também nos nossos pacientes, é muito grande. Todos ficarão muito gratos, né, por esse investimento que você está fazendo. E eu quero deixar uma frase aqui, né, enquanto vocês já estão pegando o cartão, já estão se programando para fazer aí o pagamento, o pessoal vai colocar o link aqui, já tá aí o link para vocês, e a gente vai enviar no grupo também esse link, então vocês não vão correr o risco de perder o link mesmo depois que a gente encerrar aqui nossa aula, que é uma frase do Walt Disney, que é muito bonita e que ela faz muito sentido se a gente colocar em ação, né? Então, todos os nossos sonhos podem se realizar se nós tivermos a coragem de persegui-los. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas eu sei que se você está aqui nessa aula hoje, você tem sonhos muito grandes, profissionais, com certeza, sonhos pessoais, e a gente pode realizar tudo aquilo que a gente quiser. A gente tem que sempre pôr em mente, a gente pode todas as coisas, desde que a gente tenha coragem de tomar atitudes, de ir contra, né, às vezes contra a manada que está fazendo algo, e você fala, não, isso para mim não está certo, eu vou, né, fazer aquilo que é correto, vou buscar mais conhecimento. Então, se você tiver coragem de perseguir, eu tenho certeza que todos os seus sonhos vão se realizar. Contem comigo, estou aqui à disposição, quero vocês lá dentro da comunidade, se tornando esses profissionais aí mais capacitados, e qualquer dúvida, pode chamar lá uns nossos administradores, aproveita esse valor de lançamento, porque, como eu disse, as vagas se esgotando, esse valor pode ser alterado, e eu quero que você tenha a melhor condição para começar 2026 aí com tudo. Então, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aí nesse domingão. Obrigada por estarem aqui aprendendo mais para entregar o melhor para o seu paciente e se tornar pessoas e profissionais cada vez melhores. A gente se vê dentro da comunidade, hein? Eu espero vocês.